Meu nome é Volia Yermolaeva Franco e neste vídeo eu gostaria de apresentar brevemente o meu trabalho de mestrado em andamento do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, sob orientação do professor doutor Luiz Antônio Fernandes Cardoso e co-orientação do professor doutor Stepan Stureika. A dissertação é intitulada País dos Castelos, Patrimônio Arquitetônico na Construção de Identidade em Belarus. Vocês podem ver a xilogravura da minha autoria com a inscrição País dos Castelos em Belarus. O estudo partiu da busca de entender as forças políticas por trás da seleção como sítios principais e a restauração dos castelos de Mir e Dniasvich, que foram incluídos na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, nos anos 2000 e 2005, respectivamente. Lembrando que a proposta dos bens para a inclusão sempre parte dos governos dos países a quais os bens pertencem. Esses dois castelos, ambos fundados no século XVI, são únicos bens arquitetônicos que representam Belarus na lista da Unesco. A segunda seção do trabalho é intitulada Pensar Belarus. O que quer dizer, segundo o filósofo belarusso Vladimir Matskevich, por trás do nome usado na fala, pensar a ideia do objeto exemplificado, soberano, autossuficiente. Belarus é algo diferente de outros. Explicamos a razão do perigo de, ao se pronunciar Belarus, se pensar enquanto isso algo diferente. A República Socialista Soviética Bielorrussa, província, Rutênia Branca ou pior, Rússia. Aproveitamos nesta sessão para trazer informações básicas, começando pelo nome do país em português e uma situação geopolítica. Trazemos os trabalhos das filósofas belarussas Volga Davydiak, Tatiana Vodolazskaya e Vladimir Furs para discutir os projetos nacionais na Belarus pós-soviética, focando nos dois principais. O do Renascimento, que surge na década de 1980, acompanha a independência de Belarus e é associado à língua belarussa, aos símbolos históricos, oficiais em 1918 e de 1991 a 1995, como a bandeira branca-vermelha-branca e o brasão Parrônia, e os valores democráticos. Esse discurso se baseia no período da história belarussa antes da ocupação russa. E outro projeto do governo ditatorial de cunho russificante associado à aliança com Moscou, língua russa, e os símbolos oficiais atuais inspirados nos soviéticos, assim como o culto da Grande Guerra Patriótica. Na terceira sessão, apresentamos a cronologia e os pontos principais da história nacional belarussa. Lembrando que, segundo o filósofo belarusso Valentin Akudovich, a história nacional é construída pelo povo, dialogando com o historiador britânico-estadunidense Benedict Anderson, que afirma que as nações são as comunidades imaginadas. Vemos como o conceito do ensino de história nas escolas de nível médio em Belarus, de Mikhail Bitch, em 91, mudou completamente o ensino da história no país independente. Assim como Mikhail Bitch, Vladimir Orlov e Rinat Serhanovich, entre muitos outros autores citados, desempenham um papel importante na dessovietização e humanização da historiografia belarussa. Nas 4 subseções, tratamos dos períodos específicos da história belarussa, focando em arquitetura e urbanismo, e, sobretudo, na história dos castelos de Mir e Dniasvich, que começaram a ser construídos no século XVI e pertenceram à família Radziwiłł, magnatas belarussos mais poderosos da época do Grão-Ducado da Lituânia e da República das Duas Nações. Nesta parte, contamos principalmente com os trabalhos de Mikhail Tkachov, que dedicou sua vida aos estudos sobre os castelos belarussos, e de Alir Trussel, para abranger a periodização da arquitetura belarussa. Na quarta sessão, partimos da afirmação da pesquisadora australiana Laura Jean Smith, que afirma que não existe tal coisa como patrimônio, e que patrimônio é sempre imaginado, assim como as nações, e o seu valor principal é imaterial, é a ideia colocada nele. Aproximamos esse discurso à realidade belarussa com as obras de Stepan Stureika, que estuda a dessovietização do patrimônio belarusso e os processos contemporâneos que acontecem nele. Além disso, trazemos a tese de McDonaldização de George Ritzer e a sua teoria de disneyficação para tratar do papel do patrimônio belarusso no turismo. Na seção, que carrega o popular epíteto de Belarus, País dos Castelos, partimos da obra de Andreas Hussen, Seduzidos pela Memória, onde ele trata das tendências ocidentais e globais da sedução pela memória e museificação. Conectamos isso com os movimentos da sociedade civil belarussa do Renascimento, na década de 1980, onde surge o interesse pelo patrimônio histórico pré-colonial, os que primeiros começam a estudar os castelos, como os já citados Tkachov e Trussel, entre muitos outros. Em seguida, vemos a apropriação desse discurso pelo governo belarusso ditatorial,
defendendo seus interesses em manter soberania sob a ameaça russa. Isto cumula no programa Castelos de Belarus, divulgado como um grande projeto do governo de restauração e conservação de vários castelos e suas ruínas, enquanto na verdade se tratava de um guarda-chuva para vários projetos que já estavam acontecendo, inclusive iniciados pelos movimentos civis. Na subseção 5.1 Castelos como marca, contamos novamente com o apoio de Benedict Anderson para analisar como os castelos viram símbolos nacionais copiados, multiplicados e confundidos. Seguimos para ver, na subseção 5.2, como os bens arquitetônicos aparecem e se transformam na moeda nacional belarussa, de acordo com a consolidação dos projetos nacionais. E na subseção 5.3, tratando dos vídeos promocionais produzidos pelo governo, vemos como os castelos são utilizados como símbolos da prosperidade do país, esvaziados e disneyficados. Finalizamos com a imagem da abertura dos Jogos Europeus, com a quimera do castelo belarusso genérico, criado e divulgado pelo governo, que se apropria do legado intelectual da elite em oposição à ditadura, na tentativa desesperada de justificar a soberania belarussa para permanecer no poder no momento crítico. E assim concluímos nossa breve apresentação. Agradeço pela atenção. Para maiores informações, escreva para o e-mail irmalaeva@gmail.com.